Aula passada, a gente terminou falando da medida de assimetria. Eu apresentei para vocês o coeficiente de assimetria de Pearson, tá? Que era esse α3, que nada mais era do que a divisão desse μ3 por σ3. O que era esse σ3 aqui embaixo? Era o desvio padrão elevado ao cubo. E o numerador era essa média cúbica, tá, dos desvios em relação à média. E a gente comentou aqui da intuição de que quando você tem desvios positivos muito grandes, né, eles ficam elevados ao cubo, então fica uma coisa muito grande, e esse α3 tende a dar positivo. Se você tiver observações aqui abaixo da média, né, com desvios muito grandes negativos, por causa do cubo que está aqui, isso acaba ficando muito grande e dá um valor negativo ao α3. Então, o que importava, basicamente, era o peso da cauda. A gente viu que se a cauda estiver para a esquerda, esses extremos aqui abaixo da média vão fazer com que o coeficiente dê negativo. E se você tiver a cauda mais acentuada à direita, os extremos vão estar acima da média e eles vão fazer com que esse coeficiente dê positivo. Por isso que ele tinha essa interpretação aqui. α3 maior do que zero, assimetria positiva ou à direita. α3 menor do que zero, assimetria negativa ou à esquerda. E, por fim, igual a zero, a gente dizia que a distribuição era simétrica. E também comentamos, né, que apesar da intuição aqui, eu falar para vocês da cauda, é muito comum as pessoas confundirem isso, tá? Então, guardem sempre na cabeça que a simetria tem a ver com a cauda mais longa, certo? E sempre para distribuições unimodais. A gente vai assumir que a nossa distribuição tem apenas uma moda, tá? Nesse caso aqui, a moda estaria associada com essa barra mais alta aqui. Ok? Dito isso, a gente vai falar agora de curtose. É um nome bem esquisito, tá? E também é chamado de achatamento. O quão achatada é a sua distribuição? Achatada em que sentido? Tá? Então, deixa eu rapidamente ir aqui para o quadro. Só fazer aqui um desenho para vocês. Você imagina aqui um histograma, certo? Com as densidades. Sempre que você faz um histograma, a área aqui dentro tem que ser igual a quanto? A 1. 1, né? Se a área é igual a 1 aqui dentro, vocês concordam que se a gente imaginasse isso como uma figura, realmente um objeto, se você fizesse uma pressão aqui em cima e apertasse ele para baixo, o que ia acontecer? Se ali no meio eu apertasse ele para baixo, o que ia acontecer? Ia se dividir em 2. Vamos imaginar que eu não apertasse até embaixo. Vamos imaginar que eu apertasse um pouco, né? O que eu estou querendo dizer, o que vai acontecer com essa parte, com essas partes aqui em vermelho? Com essa região aqui do início, com essa cauda, e com essa cauda, se eu apertar aqui no meio, o que vai acontecer com elas? Vou aumentar. Elas vão aumentar, vocês concordam? Sempre que a gente tiver mais área aqui no meio, essas caudas vão acabar diminuindo um pouco o peso delas. E sempre que eu apertar um pouco aqui no meio, ou seja, se eu tiver menos área nessa região central, o que vai acontecer é que eu vou ter mais área aqui nesses extremos aqui, ó. Certo? Todo mundo está entendendo essa ideia? Então, o que acontece? O que vai ser a medida de curtose? A medida de curtose vai dizer para a gente o quão achatada uma distribuição é, certo?
Então, vamos pensar, quando uma distribuição é muito achatada, significa que é como se você dissesse que ela tem menos área no meio e o peso das caudas aumenta, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que guardar na cabeça aqui, tá? É que curtose ou achatamento, ele vai estar associado ao peso das caudas, certo? Então, guardem isso. Por que é importante isso? E nesse ponto, é importante vocês saberem que a maioria dos livros aplicados de estatística está errado. Infelizmente, eles estão errados. Inclusive, até livros consagrados. Nessa parte aqui, eles tendem a dar uma interpretação errada do que é a curtose, tá? E é importante a gente corrigir. Então, eu vou colocar aqui uma frase para a gente lembrar. Sempre lembrem disso, que a curtose, tá? Ela tem uma associação, tá? Com peso das caudas. Vou colocar assim, tá? Existe uma associação entre essas duas coisas aqui. Você não tem que pensar na curtose como uma medida do meio da distribuição, tá? Não é simplesmente assim, vou olhar aqui a altura que ela tem aqui no meio. Não, você não vai olhar para o meio. Você vai sempre pensar nas caudas. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente. Não existe uma distribuição, algo que diga para vocês assim, a curtose perfeita. Não existe essa curtose perfeita. Existe, no caso da assimetria, a gente tinha bem claro, existe simetria e existe assimetria. Então, assim, se a minha distribuição é perfeitamente simétrica, eu sei o que esperar dela. Agora, quando ela não é simétrica, é porque ela tinha uma das caudas mais pesadas. Lembram disso? Que a gente falou na aula passada. Então, existia o conceito da simetria, tá? Quando você tem simetria, é porque você tem assimetria zero. Assimetria nula. Você não tem assimetria quando você está no caso da simetria. No caso da curtose, não existe assim uma distribuição sem curtose ou uma distribuição que não é achatada. Não existe isso. Então, o que vai existir no caso da curtose? A gente tem que ter um padrão de referência. E qual vai ser o nosso padrão de referência? A gente vai aprender nesse curso aqui uma distribuição de um modelo de probabilidade, que a gente aqui nesse curso aprende como um modelo, uma curva de densidade, vocês vão aprender em breve, tá? Que é chamada a distribuição normal, ou distribuição gaussiana. Quem já tem alguma noção de estatística, já ouviu falar da distribuição normal ou da distribuição gaussiana, tá? Essa distribuição, não se preocupem se você nunca ouviu falar dela, porque você não vai sair dessa disciplina sem ter aprendido sobre ela, tá? E ela vai acompanhar vocês durante toda a graduação e durante toda a vida de vocês daqui para frente. Depois que você começou a estudar estatística, você vai estudar a distribuição normal para sempre, tá? O que importa da distribuição normal nesse momento para entender curtose, tá? A distribuição normal é uma forma, é um comportamento, tá? Que tem mais ou menos essa forma aqui. Essa que eu falei. Peraí, deixa eu fazer melhorzinho aqui. Esse formato mais ou menos de sino, tá? Com mais área aqui no meio, ela tem um crescimento aqui com uma concavidade para cima, depois muda para uma concavidade para baixo, depois volta para a concavidade para cima. É uma distribuição que ela é simétrica. Ela é perfeitamente simétrica em torno da sua média, certo? Então, vou colocar aqui x, vou colocar aqui densidade, certo? E essa daqui eu vou chamar de distribuição
normal, tá? Também chamada de distribuição gaussiana. Por que gaussiana? Porque está associada com o nome do Gauss, tá? Que a distribuição foi batizada com o nome dele. Apesar que não foi ele que descobriu a distribuição normal, né? Ele foi uma das pessoas que chegou na distribuição normal, tá? Essa distribuição aqui é um comportamento, é um formato, tá? É um formato que a gente costuma observar para os nossos conjuntos de dados. É um formato bem interessante, porque ele é encontrado na natureza, certo? Eu vou falar da distribuição normal mais para frente para vocês, mas nesse momento vocês têm que guardar na cabeça que existe uma distribuição normal que tem esse formato aqui que vocês já estão acostumados a fazer. Eu passo o dia fazendo esse desenho para vocês, né? Esse daqui, por exemplo. É meio que uma distribuição normal, eu estou tentando imitar. Ela tem uma expressão matemática, tá? Essa forma que está aqui, essa função que está aqui, ó, ela tem uma expressão matemática, que a gente vai ver depois, mas só guardem na cabeça isso. Esse aqui é um formato chamado normal. E a gente vai comparar a curtose dos nossos dados com a curtose dessa distribuição aqui, tá? Essa distribuição aqui, ela costuma ter uma curtose igual a 3 nos coeficientes que a gente está acostumado a calcular, tá? Então, a gente vai sempre comparar, a partir de agora, o grau de achatamento da nossa distribuição dos nossos dados em relação a esse comportamento aqui. Então, se os nossos dados tiverem caudas mais pesadas do que essa distribuição que vocês estão vendo aqui, a gente vai dizer que os nossos dados são mais achatados ou têm mais curtose do que a distribuição normal. Se os nossos dados tiverem as caudas menos pesadas, certo? Nós vamos dizer que nossos dados são menos achatados ou têm menos curtose do que a distribuição normal. Ok? Entenderam essa ideia inicial? A gente não tem aquele padrão zero, certo? Então, o nosso padrão zero, vamos dizer assim, vai ser a distribuição normal. E, para a maioria dos coeficientes, o grau de achatamento da distribuição normal é 3. Então, eu vou colocar em vermelhinho aqui, que a curtose no coeficiente que a gente vai estudar aqui nessa disciplina, ela é igual a 3 na distribuição normal. Tudo bem até aqui? Não se preocupem com a forma dela aqui direitinha, porque nós vamos aprender sobre ela depois. Só saibam que é um padrão. Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Então tá. Então vamos voltar lá para os slides. O que acontece? Então, medidas de curtose, né, caracterizam a forma da distribuição quanto ao seu achatamento. Essas medidas costumam ser comparadas com a distribuição normal, acabei de falar. E aí agora vem 3 nomes que vocês vão ter que guardar, certo? São os nomes esquisitos, mas faz parte. Primeiro, quando a distribuição dos nossos dados, tá, tem a forma semelhante ou tem o grau de achatamento muito semelhante ao da distribuição normal, vamos chamar a nossa distribuição dos dados de mesocúrtica, certo? Mesocúrtica significa que os nossos dados têm um achatamento semelhante ao da normal, ou seja, próximo de 3. Se a gente tiver uma distribuição menos achatada que a distribuição normal, ou seja, com as caudas menos pesadas que a distribuição normal, a gente vai chamar de platicúrticas, certo? E se a gente tiver mais curtose ou mais achatamento do que a normal, a gente vai chamar de leptocúrticas, certo? E aí aqui eu vou colocar 3 formas aqui para vocês enxergarem, tá? Essa aqui do meio, tá, seria a forma mesocúrtica, que tem um comportamento semelhante ao da normal, uma curtose aqui aproximadamente igual a 3, certo? Aqui na esquerda, tá, vocês têm uma distribuição que tem as caudas bem curtas, tá? Em que sentido? Se vocês forem olhar aqui, ó,
essas três distribuições têm média quanto? Me digam aqui, qual é a média dessas três distribuições? 1. 1? Olha bem, é que está pequeno ali, né? Vê se vocês conseguem enxergar. Não é 1. Não é a área embaixo, é qual é a média. Qual é a média de x aqui? Nessa distribuição, nessa distribuição, nessa distribuição. É a mesma. Vocês conseguem enxergar o eixo x ali, os valores? 10. 10. Vocês estão enxergando? Pensa aqui no centro de gravidade dessa distribuição. As três aqui têm o centro no 10. As três distribuições que estão aqui, tirando, porque isso aqui são amostras, tá? Tirando pequenas variações, elas são aproximadamente simétricas. Todas com média 10. Elas também têm mediana 10 e também têm moda 10. Só para você saber, tá? Agora, vejam o seguinte, vamos pensar nas caudas da distribuição. Essa distribuição mesocúrtica, tá? Os valores da distribuição estão indo mais ou menos de quanto a quanto? Se você olhar aqui, ó, eles estão indo de 2 até 16, certo? A média é 10, mas eles estão variando de 2 a 16, tá? Esses valores elevados aqui, ó, representam as caudas, a cauda positiva, a cauda da direita. E esses valores baixos aqui representam a cauda da esquerda, onde eu tenho a área que eu tenho aqui, né, representa a cauda. Olhem o que acontece na distribuição platicúrtica. Olhem a amplitude dos valores da platicúrtica e da mesocúrtica. Qual das duas tem a cauda menor? A platicúrtica, tá? Muito cuidado quando for analisar, porque você não tem que pensar assim, ó. Ah, tá bom, a última barrinha da mesocúrtica está lá embaixo. A última barrinha da platicúrtica está lá em cima. Parece que essa cauda aqui é maior do que a mesocúrtica. Não, você não pensa assim, tá? Como é que você compara essas duas aqui, ó? É como se você estivesse pegando essa distribuição normal aqui e pisando nas caudas. O que vai acontecer, né? Vamos pegar essa outra aqui que já está mais avacalhada aqui, essa daqui, né? Se ao invés de eu achatar no meio, se eu tivesse pisado aqui e aqui, ó, nas setas vermelhas, se eu tivesse achatado nas pontas, até embaixo, o que ia acontecer com o meio? O meio ia subir, concordam? Para a área continuar sendo igual a 1. Mas se eu pisasse aqui nessa ponta e nessa ponta aqui, o que ia acontecer é que todo o meio ia subir e as caudas ficariam mais curtas. Porque a cauda não ia mais vir até aqui, a cauda ia acabar mais ou menos aqui, ó. Vocês conseguiram enxergar isso? Se a gente afunda essa parte aqui e essa parte aqui, as caudas vão ficar menores e o meio vai ficar mais alto. Então, vai acontecer exatamente o que está aqui, ó. Tá? Essa distribuição também tem área 1, só que a cauda está acabando no 12. A cauda não continua decaindo aqui até o 16, como está na mesocúrtica. Certo? Por outro lado, olhem o que tem aqui na leptocúrtica. Olhem a variação aqui da leptocúrtica. Aqui embaixo está começando em valores negativos, tá? Algo por volta de menos 15, certo? Indo de menos 15 até 40, vocês estão vendo? Vocês conseguem ver que de 20 em diante, se você imaginar aqui, sei lá, do 16 em diante, tá? 16 em diante é mais ou menos essa parte aqui, ó. Essas últimas, 1, 2, 3, 4 barras aqui, ó. Essas 4 barras têm uma área muito maior nessa figura aqui, ó, tá? Do que a área que eu tenho aqui acima do 16. Ó. Acima do 16 na mesocúrtica, a área que eu tenho é só essa mini barrinha aqui. Aqui, acima do 16, eu tenho todas essas barras aqui. Eu tenho muito mais área na leptocúrtica. O que significa isso? Eu tenho as caudas mais pesadas na leptocúrtica do que na mesocúrtica. Todo mundo conseguiu entender que, olhando para as caudas, eu
vejo que a da direita tem mais peso, a cauda da leptocúrtica, depois eu tenho a mesocúrtica e depois eu tenho a platicúrtica. Elas estão em ordem aqui de crescimento de peso nas caudas. Todo mundo está enxergando isso? Tudo bem? Sim. Agora, vamos lá. Qual é o grande erro dos livros? Tá? Infelizmente, a maioria dos livros aplicados de estatística, ele não manda você olhar para a cauda. Ele manda você olhar para o meio. E o que acontece quando você olha para o meio? Tem uma coisa esquisita aqui. Vou mostrar para vocês essa última distribuição aqui. Ó. Deem uma olhada na altura dessas duas barras no meio. Vocês estão vendo a altura dessas duas barras do meio? São bem altas em relação às demais, concordam? Elas são bem altas. Olha a altura que elas estão. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas elas estão passando de 300 em termos de densidade. Está passando de 300 aqui o valor. Tá? Porque aqui na escala está indo até 300. Essa do meio, aqui no meio, a densidade está em 200. O que significa isso? Significa que essas duas barras aqui são mais altas do que qualquer barra dessa mesocúrtica que está aqui. São muito mais altas. Tá? Então, o que acontece? Muitos livros tendem a olhar para a leptocúrtica, como ela está mais alta aqui no meio, eles acham que ela é menos achatada do que a normal. Tá? Porque se aqui no meio está mais alto, é porque achatou menos no meio. Eles enxergam assim. Mas não é verdade. Certo? Você precisa olhar isso em termos relativos. Você precisa pensar na área que você tem das caudas em relação à área central. Você não simplesmente olha se a barra do meio é mais alta do que a barra do meio aqui, do que a barra do meio aqui. Você não faz isso. Você tem que olhar as caudas. Se você olhar dessa forma, você vai achar que essa daqui é a distribuição mais achatada. Por quê? Porque ela tem a altura mais baixa. Se vocês olharem aqui, ó, aqui a altura dela é de 150, a maior altura. Então, realmente, parece que ela foi a mais afundada no meio, certo? Mas não é bem assim, ela não foi tão afundada no meio porque ela não chegou a ter as caudas não cresceram, certo? Ela é praticamente um retângulo isso daqui, quase um retângulo, mas a cauda é curta. O que importa é o peso das caudas, tá? Então é importante, nesse caso aqui, eu preciso falar para vocês também da interpretação errada, porque vocês vão encontrar muitos livros falando isso, mandando olhar no meio, tá? Eu posso mostrar isso para vocês agora, se vocês quiserem. Eu vou fazer isso agora para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui no Google, tá? Eu vou escrever aqui curtose, vou escrever platicúrtica, mesocúrtica e leptocúrtica no Google. Vou colocar no Google Imagens e vou mostrar para vocês um desenho aqui, ó. Todos que estão aqui, a maioria deles, praticamente todos aqui do Google, tá? Estão falando a mesma coisa, uma coisa errada. Vou pegar essa daqui, por exemplo. Olhem essa figura que está aqui, tá? Estão vendo essa figura aqui? O que está variando entre as três que eles estão mostrando para vocês? Está variando o meio. Vocês estão vendo que está variando o meio e não a cauda? Está variando o meio, está aumentando esse meio aqui. E eles estão dizendo para vocês que a que for mais alta no meio é a leptocúrtica. E a que for mais baixa no meio é a platicúrtica. Só que tem um erro absurdo nessa figura aqui. Alguém sabe me dizer qual é o erro dessa figura? Quando eu comparo essa vermelha com a azul, tem um erro aqui. Eles estão apertando aqui no meio e subindo. E o que está de errado aqui? Alguém consegue me dizer o que tem de errado? As caudas também. As caudas não estão subindo. Sabe por quê? Porque a área embaixo dessa vermelha não pode ser igual à área embaixo dessa azul. Vocês concordam que essa área azul aqui, ó,
A área embaixo da azul é bem maior do que a área embaixo da amarela, que é bem maior do que a área embaixo da vermelha. Ou seja, eles estão comparando aqui 3 figuras que não são 3 histogramas, porque eles não têm área 1. Eles têm áreas diferentes. É impossível uma distribuição ter o comportamento dessa azul aqui e você mexer na área e criar a distribuição vermelha mantendo a área igual a 1. É impossível. Certo? Não tem como. Olha só. Agora aqui, ó, tem outro caso em que está errado. Aqui, ó, essa daqui. Outro caso errado. Estão vendo? A área nunca é 1. Se você me falar que a pequenininha tem área 1, a grande tem mais. Se a grande tem área 1, as de baixo não tem área 1. Isso aqui está errado. Certo? Olha a outra aqui. Essa daqui, eles chegaram a mexer na área. Mas isso aqui está errado. Certo? Essa distribuição em vermelho aqui, ó, é a que tem a menor cauda. Essa em vermelho tem a menor cauda. Essa em vermelho seria a platicúrtica. Isso aqui são desenhos que as pessoas fazem. Tá? Infelizmente, é assim que está na maioria dos lugares falando de distribuições. Ó, achei aqui uma certa, ó. Coisa rara. Aqui, ó. Isso aqui está certo. Tá? Olhem para a cauda, né? Essa daqui é como se as caudas fossem curtas, certo? Em relação ao meio, é uma distribuição que não tem muita cauda. Essa daqui tem um pouquinho de cauda, e essa aqui, em relação ao meio, tem caudas extremas. E ela tem o meio mais elevado também. Essa daqui está correta, tá? Mas os livros, infelizmente, não estão fazendo isso. Eles estão ensinando errado, tá? A maioria deles. Aí vamos lá. Por que importa para a gente entender essa noção de peso das caudas e para que serve estudar curtose? Por que alguém estudaria curtose? E aí eu vou perguntar agora aqui para vocês. Imaginem que você tem essas 3 distribuições aqui. Em qual delas você esperaria observar mais valores extremos? Na platicúrtica, na mesocúrtica ou na leptocúrtica? Onde é que você espera encontrar valores extremos? Leptocúrtica. Leptocúrtica, todo mundo concorda? A leptocúrtica, ela tem mais área nas caudas. O que significa isso? Quanto mais área, mais frequência relativa. Mais frequência relativa significa o quê? Mais ocorrência. Então, quanto mais área eu tenho nas caudas, quer dizer que acontece mais os valores extremos, certo? Eles acontecem mais. Então, a grande importância de uma distribuição que tem muita curtose é justamente saber se podem acontecer valores extremos ou não, certo? Uma distribuição platicúrtica não costuma ter valores extremos, enquanto que uma distribuição leptocúrtica costuma ter muitos valores extremos. E eu vou mostrar isso para vocês com dados, tá? Vou mostrar exemplos de distribuições que são assim e que geram valores extremos, tá? Todo mundo entendeu a ideia aqui, que o que importa é a cauda e o peso da cauda? Tá claro isso? Sim. Agora eu vou mostrar para vocês que matematicamente faz sentido isso que eu estou falando, tá? Então, vamos lá de novo para os slides e eu vou apresentar o nosso coeficiente de curtose. Os coeficientes de curtose, todos estão baseados nos desvios quárticos. O que é desvio quártico? É o desvio em relação à média elevado à quarta potência, elevado a 4. Tá? Então, lembrem, a variância, a gente sempre está pegando desvios quadráticos. A gente pega distâncias em relação à média e eleva ao quadrado, quando você quer olhar variabilidade. Quando você quer olhar assimetria, você pega desvios em relação à média elevados ao cubo, certo? Quando você quer ver achatamento ou curtose, você pega os desvios em relação à média elevados à quarta potência. Então, o que você tem aqui? Ó?
a gente vai ter o nosso alfa 4. Vou voltar aqui para o alfa 3, só para vocês lembrarem. O alfa 3 era Mi3 sobre sigma 3. O que é o sigma 3? Desvio padrão elevado ao cubo. O que era o Mi3? Média dos desvios cúbicos em relação à média. O que vai ser a medida de kurtose chamada de coeficiente de kurtose? Vai ser Mi4 sobre sigma 4. O que é o denominador? Desvio padrão elevado à quarta potência, que é a mesma coisa, nesse caso aqui, do que a variância ao quadrado. Estão vendo? Sigma elevado à quarta é a mesma coisa que sigma 2 vezes sigma 2, ou seja, é o quadrado da variância. E o numerador é o Mi4, que nada mais é do que o desvio quártico, tá elevado à potência 4 aqui, tá? A média dos desvios quárticos em relação à média. Todo mundo entendeu, assim, só por cima, o que é o coeficiente e como calcula. É uma continha chata, tá? Mas essa aqui é a conta. Agora, eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham? Eu estou elevando a quarta potência. O que vai acontecer quando você tiver no seu conjunto de dados um valor extremo, um valor muito grande? Imagina que você observou seu conjunto de dados e tem lá alguns valores que são muito grandes, em termos de muito acima da média ou muito abaixo da média. O que vai acontecer quando você colocar eles aqui nessa média? Vocês estão vendo que quando você colocar eles aqui nessa média, vai ser o valor dele menos a média elevado à quarta. E isso vai dar um número muito grande, ele vai explodir, porque eu estou elevando a quarta potência. Todo mundo está enxergando isso? Sim. Então, o que vai acontecer com esse Mi4 quando eu tiver valores extremos? Ele cresce ou diminui? Ou melhor, o alfa 4, quando eu tiver muitos valores extremos, ele vai crescer ou vai diminuir em relação a uma distribuição que não tem valores extremos? Vai crescer. Ele vai crescer. E vocês vejam que ele está elevado à potência 4. Então, todos esses desvios aqui, eles nunca serão negativos, eles serão sempre positivos. Então, quanto mais eu tenha, quanto mais valores extremos eu tenho, mais o Mi4 cresce. Quanto mais o Mi4 cresce, mais o alfa 4 cresce. Quanto mais o alfa 4 cresce, ele é uma medida de kurtose. Ou seja, mais kurtose eu tenho. Se eu tenho mais kurtose, eu tenho mais achatamento. Então, voltando aqui para a nossa... desculpa, é aqui mesmo. Para cá, né? Qual dessas três aqui vai dar um alfa 4 maior? Com certeza, a leptocúrtica. Porque esses caras que estão aqui na ponta, perto de 40 e perto de menos 15, vão fazer com que o coeficiente exploda. O valor dele fique muito alto. Enquanto que numa distribuição platicúrtica, você está pegando desvios em relação à média. Mas os desvios aqui, ó, o maior desvio que você tem aqui em relação à média é 2. Estão vendo? É o maior desvio que você tem, que é de 12 para 10. Então, é 2 elevado a 4, o maior valor. Aqui, o maior valor que você tem é 40 menos 10, que é 30. 30 elevado à quarta potência. Imaginaram? 30 elevado a 4. Essa daqui vai dar um alfa 4 muito maior do que essa daqui. Certo? Então, aqui vem a interpretação. Sempre que você tiver alfa 4, vou começar de baixo para cima, alfa 4 igual a 3, é porque ele tem a kurtose, né? Cadê aqui a nossa kurtose que eu botei aqui? Aqui. Se o alfa 4 der 3, você já sabe que ele tem uma kurtose semelhante à da distribuição normal. Se o alfa 4 der menor do que 3, é porque ele tem as caudas mais curtas. E aí você vai dizer que a sua distribuição é platicúrtica. E se ele tiver um alfa 4 maior do que 3, é porque ele tem mais kurtose do que a normal, distribuição leptocúrtica. Todo mundo entendeu isso? Sim. Agora, o surreal, né, é que você pega uma imagem, né, dessas aqui,
que eu falei para vocês, que você encontra na internet, né? Por exemplo, essa daqui, e essas coisas não batem, entende? Quando você faz as contas, né? Eles dizem a interpretação errada aqui na figura, mas eles escrevem depois isso aqui certo, ok? Então, eles escrevem isso daqui, mas eles mostram para vocês figuras que não refletem isso daqui, tá? Então, acredito que quando eu estou dizendo que, infelizmente, a maioria dos livros está errado. E guardem isso que eu estou apresentando para vocês aqui, tá? Se você fez algum curso de estatística aplicada aí, básica, em alguma outra graduação, em algum outro lugar, tem 99% de chance de você ter aprendido dessa forma errada, tá? O coeficiente certo, mas a imagem que você via é errada, ok? Um outro comentário importante aqui que vocês têm que saber é que isso aqui só dá isso, esses valores aqui só dão 3, menor que 3, maior que 13, com essa interpretação bonitinha, se a sua distribuição é simétrica. Se a sua distribuição não é aproximadamente simétrica, é muito complicado avaliar kurtose, tá? Qual é o problema disso? Tá? Quando a gente está avaliando kurtose, eu estou olhando o peso das caudas em relação a essa área central. Agora, olhem o problema quando você tem, por exemplo, isso aqui, né? Se você tem uma distribuição que é assim, imagine essa distribuição aqui. Isso pode acontecer. Seu histograma dá exatamente assim. A cauda, vamos imaginar que a média está mais ou menos aqui assim. Vamos botar a média aqui. Certo? O problema dessa distribuição aqui é que, quando você olha para a forma da figura, a cauda da esquerda, ela acaba bruscamente. Eu não tenho a cauda aqui para a esquerda, certo? Eu tenho aqui essa área mais alta, é a área que eu tenho maior frequência, e do nada para a esquerda não tem mais nada, acaba, certo? Em compensação, para a direita, a minha cauda vai caindo bem devagarinho, poderia botar até mais barrinhas aqui para a direita, vai caindo bem devagarinho, então a cauda longa está para a direita. Mas quando você vai avaliar kurtose, você vai olhar o peso dessa cauda com o peso dessa cauda aqui. E essas coisas acabam se anulando, porque nesse lado aqui eu tenho cauda pesada, nesse lado aqui eu tenho cauda curta, e eu vou comparar com a média. Então, o coeficiente não dá para ter essa noção de que o 3 é mesocúrtica, que o acima de 3 é leptocúrtica e que abaixo de 3 é platicúrtica. Essa interpretação foi feita para distribuições aproximadamente simétricas. Certo? Todo mundo entendeu isso? Você vai ter problemas nesse caso. Ok? Ok. Então, tá bom. Então, vamos... deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar disso. Aqui. Isso aqui é um exemplo pegando dados reais, só para vocês olharem, tá? Lembra aquele exemplo da dureza das 30 peças de alumínio? Esse aqui é o histograma dessa dureza. Professor, Aqui tem... Oi, diga. Antes de você falar, naquele caso que você acabou de mostrar, aí a gente classifica como, se não é simétrica? Pois é, não existe essa classificação. Essa classificação que a gente tem aqui nos livros e que a gente chama as coisas, ela está associada à distribuição simétrica. Então, não existe essa classificação. Ninguém parou para dizer. A gente acaba tendo que analisar de outra forma. A gente sabe que ela tem um peso, uma cauda pesada à direita e uma cauda curta à esquerda. Eu vou estar preparado, eu vou saber que é possível observar valores extremos elevados, mas que eu não vou observar valores extremos baixos. Mas o meu problema é que eu não tenho nenhum coeficiente conhecido para medir isso. Os coeficientes de kurtose que você encontra por aí, eles servem para avaliar as duas caudas conjuntamente. Dá para a gente fazer. Eu poderia criar aqui um coeficiente de kurtose e dividir ele em dois. Olhar só a kurtose positiva e o outro só a kurtose negativa, só o peso negativo. Eu poderia pegar esse daqui
e criar um novo coeficiente que pegasse somente os desvios positivos e comparasse com 1,5, por exemplo, e não com 3. Eu poderia fazer algo assim, certo? Se duvidar, alguém já fez isso. Só que não é algo conhecido, não é algo que faz parte dos conceitos básicos de estatística, certo? Mas a grande noção da curtose é avaliar o peso das caudas. Então, eu tenho que tratar elas iguais, certo? Mas naquele caso ali, são caudas diferentes. Então, esse coeficiente não foi feito para isso. Então, a pergunta que você me fez, eu diria, com o que você está aprendendo nesse curso aqui, você não tem que se preocupar com isso. E não é um caso que vai acontecer. Mas, na vida, pode acontecer. E aí você não tem que se preocupar com o coeficiente, você tem que se preocupar com essa interpretação que eu estava te falando aqui. Quando você olha uma distribuição desse tipo aqui, ó, o que tem que vir na sua mente? Valores grandes acima da média ocorrem com uma certa frequência. Que frequência? A área que você tem aqui, ó, a área do histograma me dá frequências relativas. Em compensação, valores extremamente abaixo da média, que estão nessa região aqui, ó, tem área zero, porque não tem nenhuma barra. Então, eles não ocorrem com frequência, ou, na verdade, não ocorrem nunca. Então, eu não vou ter valores extremos para baixo da média, eu vou ter valores extremos acima da média. É isso que você tem que guardar na cabeça. Ok? Respondido? Sim, obrigada, professor. Bom, mas é uma boa pergunta, tá? Esse tipo de pergunta que você fez não vai aparecer muito nos livros, tá? Nos livros de introdução à estatística, você não vai ver esse tipo de discussão, tá? Foi boa a pergunta. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, eu nem vou interpretar, eu vou só mostrar para vocês o que acontece quando você calcula o coeficiente, tá? Então, aqui, ó, dureza das 30 peças de alumínio. Calculei o alfa 3 e o alfa 4. O que é o alfa 3? É o coeficiente de assimetria de Pearson. O que é o alfa 4? É o coeficiente de curtose de Pearson, tá? Então, assim, o alfa 3 está medindo a assimetria. A gente sabe que 0 é simetria perfeita. Acima de 0 é assimetria positiva, ou à direita. E abaixo de 0, assimetria negativa ou à esquerda. Só que tem um detalhe, vocês lembram que tinha um requisito para você poder usar os coeficientes de assimetria? Qual era o requisito? Ser unimodal. Unimodal, né? Essa distribuição aqui, isso aqui são 30 peças de alumínio, certo? Isso aqui é uma amostra. Por mais que eu possa dizer que eu estou analisando uma população, isso daqui não é uma distribuição muito comportada. Por quê? Vocês estão vendo que ela tem uma moda bem clara aqui, ó, entre 50 e 60, tem muitas observações, certo? Mas ela tem um problema aqui, porque ela tem, nesse lado aqui, ó, algo que não está muito dentro do esperado. Parece que você tem uma frequência aqui mais alta do que as vizinhas, tá? Então, não é que você tem duas modas, certo? Mas isso aqui não é o comportamento esperado de uma distribuição unimodal. Porque uma distribuição unimodal, você costuma ter muitas observações concentradas perto da moda, e quanto mais distante da moda você está, menos observações você tem, certo? Só que aqui, o que acontece? Entre 50 e 60 está a maioria das observações. Aí eu vou para os 60, 70, caiu bastante a minha frequência, né? Porque eu estou com uma área menor. Mas aí, quando eu vou chegando perto dos 70, começa a aumentar a minha frequência de novo. E depois começa a cair, e depois começa a cair. Então, é como se eu tivesse uma moda aqui e uma outra moda. Ela não é o mais frequente, mas é algo que também concentra observações. Então, isso aqui, para mim, é um desvio da unimodalidade, vamos dizer assim. Então, o coeficiente de assimetria, infelizmente, não é tão apropriado para uma distribuição desse tipo. Tá? Quem não entendeu o que eu estou falando, eu vou tentar só fazer um desenho aqui. Tá? Numa distribuição unimodal, você esperaria algo assim. Perto da moda, muitas observações, e à medida que você se distancia, vai diminuindo.
Não precisa diminuir igual para a direita, nem igual para a esquerda. Mas, perto da moda, você espera mais distribuições. O que a gente está observando ali é o seguinte, a gente tem uma moda, né? E aí, quando eu vou me distanciando, deveria sempre cair. Mas não, está fazendo isso aqui, ó. É uma distribuição mais ou menos assim. E isso aqui, ó, é esquisito. Isso aqui são duas concentrações. Então, é como se eu tivesse duas modas, apesar de eu ter essa moda com um peso maior. Certo? Vem aquela discussão, né? A moda é o valor mais frequente. Mas eu tenho dois caras aqui que têm um valor bem frequente. Então, essa aqui seria meu segundo candidato à moda. E o coeficiente não funciona muito bem nesse sentido. Mas o coeficiente não está nem aí para isso. O que o coeficiente vai fazer? Vamos voltar lá. Você tem que pensar o seguinte, o que o coeficiente está fazendo? Ele está fazendo média dos desvios cúbicos em relação à média e depois padronizando por um desvio padrão aqui para a unidade, né? Porque estava elevado ao cubo, ele dividiu por uma medida de variabilidade que também é elevada ao cubo, tá? Porque o desvio padrão está na unidade dos dados. Quando eleva ao cubo, fica na unidade cúbica. Então, ele está dividindo para ficar um coeficiente adimensional, que não tem unidade de medida, tá? Mas, em resumo, está dependendo dos desvios cúbicos. Então, o que vai acontecer nessa figura aqui? Onde está a média, tá? A média dessa distribuição aqui, eu acho que ela está entre os 60 e os 70. Eu não tenho certeza, eu não lembro qual era a média aqui desse conjunto de dados, tá? Mas, com certeza, esse cara aqui, ó, perto do 90, 100, está mais distante da média do que esses aqui 50, 60. Todo mundo concorda comigo? Que essa última barrinha aqui está mais distante da média do que a primeira barra? Porque a média não é 75. A média, na verdade, está um pouquinho mais para a esquerda. Então, esses caras aqui da direita são os meus valores mais extremos. Então, quando você colocar lá no coeficiente, olha o que vai acontecer. Quando você pegar aqueles valores grandes, tá? Eles vão subtrair da média e vão ser elevados ao cubo. Eles vão ficar com um peso bem grande, porque vão estar elevados ao cubo. Enquanto que os valores que estão abaixo da média não estão tão distantes da média. Por mais que estejam elevados ao cubo, não vão ficar tão grandes. Então, os termos negativos desse somatório vão ter um peso menor do que os termos positivos desse somatório, certo? Por causa dessa ponta aqui, ó. Esses aqui da direita vão fazer com que eu tenha, naquela média cúbica lá, dos desvios cúbicos, algumas parcelas com valores bem elevados. Então, o que acabou acontecendo com o coeficiente? Ele acabou sendo puxado para cima. Ficou acima de zero, ficou 0,287. Isso aqui é um indício de assimetria positiva, ou assimetria à direita, como se essa distribuição aqui tivesse uma cauda mais pesada à direita. Mas, de novo, tudo isso é meio subjetivo, porque essa distribuição aqui não é uma distribuição muito comportada, certo? E a maioria dos nossos conjuntos de dados, né, acaba, às vezes, acontecendo coisas desse tipo aqui e é difícil você analisar, tá? Agora, outra coisa, todo mundo entendeu a parte da assimetria? Mas o coeficiente não quer nem saber, ele deu positivo. Ele comparou os desvios acima com os abaixo da média. Os acima ganharam, certo? Então, assimetria positiva. Agora, olhem a curtose. Qual é o requisito para se utilizar o alfa 4? Qual é o requisito para se utilizar o alfa 4? Alguém escreveu ali, parece que a metade disso é normal. Ah, aquela do gráfico anterior, né? Tá. Mas aqui, voltando. Qual é o requisito para se utilizar o coeficiente de curtose? Tem que ser um gráfico simétrico. Tem que ser uma distribuição simétrica. Isso aqui é uma distribuição simétrica. A gente acabou de calcular o alfa 3 e deu 0,287. Olhando aqui para a forma dela, parece simétrica essa distribuição? Não parece.
Não parece simétrica, concorda? Ela não parece simétrica. Como ela não parece simétrica, o nosso alfa 4 vai dar um valor que eu não posso confiar totalmente nesses númerozinhos aqui. Ó. Não posso confiar. Tá? Porque não foi feito para isso. Quanto é que deu? 2,028. Se você não tivesse feito o gráfico, o que, que você ia concluir? A distribuição é o quê? Mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica? Platicúrtica. Platicúrtica. Todo mundo está vendo? Platicúrtica porque eu estou dizendo que as caudas são menos pesadas que a da normal. Aqui, o coeficiente deu menor do que 3. Platicúrtica. Tá? Mas, de novo, ele está olhando para essa cauda e para essa cauda conjuntamente. Elas deveriam ser analisadas iguais, né? Mas elas não são iguais. Então, isso aqui é difícil de você interpretar. Tá? Mas se você fizer qualquer prova de estatística, se você fizer qualquer análise básica de estatística, e só derem para você o número, a curtose, o coeficiente de curtose deu 2,028. Você vai dizer, sem saber nada, parece que a cauda é mais curta que a da normal. Parece ser platicúrtica, mas eu gostaria de ver o gráfico. Até porque se a distribuição não for simétrica, eu posso estar analisando tudo errado. Certo? Eu já estou apresentando o coeficiente para vocês, mostrando os defeitos dele, né? Mas é importante, porque é justamente o que não vai ter nos livros. Tá? Todo mundo entendeu isso? Sim. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no R. Lembram aqueles dados do Enem? Que a gente já viu várias vezes? Tá? Eu vou colocar eles aqui de novo. Os dados das escolas, das 15 mil escolas, né? Com as notas de médias de matemática e de redação, tá? Da escola. Eu quero mostrar algumas coisinhas que a gente viu, tanto da aula passada quanto de hoje aqui, tá? Como que você avalia a dispersão? Qual desses dois conjuntos de dados aqui tem a maior variabilidade? Como é que você compararia a variabilidade das notas em matemática e das notas em redação? Como é que você ia fazer para comparar? Se eu pedisse numa prova, qual desses dois conjuntos de dados tem maior dispersão? O que você ia fazer? O que você ia querer calcular? Vê no chat. Alguém escreveu lá. Coeficiente de variação. Muito bem, Nathan. Você vai calcular o coeficiente de variação. A resposta que muitos de vocês podem ter pensado e não responderam é: pô, vou olhar a variância, vou olhar o desvio padrão. Só de curiosidade, olha só, quanto que é o desvio padrão das notas de matemática e o desvio padrão das notas de redação. Qual dos dois tem a maior variabilidade se você olhar friamente aqui para o desvio padrão? Redação. Estão vendo? Redação tem mais variabilidade do que matemática. Olhem a amplitude. Lembram da amplitude, aquela medida que a gente viu de dispersão? O que era a amplitude? O máximo menos o mínimo. Qual foi a maior nota média de matemática nas escolas? 873,6. Qual foi a maior de redação? 930. Qual foi a menor de matemática? 372,4. A menor de redação? 345. Qual das duas tem maior amplitude? Qual? Redação. Redação. Tá? Redação tem a maior amplitude, porque é 930 menos 345. Enquanto que matemática, a amplitude é 873,6 menos 372,4. A de redação dá maior. Então, redação tem maior amplitude, tem maior variância, consequentemente, maior desvio padrão, que é a raiz quadrada, que deu aqui, ó, 69 em matemática, 77 em redação. Será que redação varia mais? Em termos absolutos, sim. Mas em termos relativos, você deveria fazer o coeficiente de variação.
a nota de matemática em relação à média de matemática, vou colocar aqui agora a média de matemática, o coeficiente de variação de matemática deu 0,14. Como é que eu interpreto isso? 14% de variabilidade em torno da média. Todo mundo entendeu isso que eu falei? 14% de variabilidade em torno da média. Certo? Como que fica agora se eu fizer a mesma coisa para a redação? %. Tá? Então, qual é a conclusão que eu chego aqui analisando essas notas de matemática e redação? Em termos absolutos, redação varia mais. Em termos relativos, ou seja, comparado com a média, matemática varia mais do que redação. Por quê? Porque olhem a média de matemática, quanto é que foi? 492,6. E olha a média de redação, 563. Redação já tem uma média naturalmente mais alta. Como ela tem uma média mais alta, eu esperaria uma variação maior. Matemática tem uma média mais baixa. Então, esse desvio padrão de 69 em matemática, na verdade, ele tem um peso muito maior quando eu comparo com a média do que esse 77 em relação à média de redação. Entenderam? Então, a resposta correta aqui seria a seguinte: redação tem maior dispersão, ou maior variabilidade absoluta, mas matemática tem a maior dispersão relativa, ou maior variabilidade relativa, quando eu faço essa comparação relacionado com a média. Tá? Em relação à média, tem mais dispersão. Todo mundo entendeu? Viram como é curioso isso? A gente achar que uma coisa varia mais do que a outra, e quando você vê em termos relativos, você muda a conclusão. Tá? Agora, uma outra coisa. A gente já viu a forma, né? Eu vou colocar aqui o gráfico para vocês lembrarem como é que era. Só um pouco. Um branco aqui, gente. Espera aí. É isso aqui. Tá. Eu estava escrevendo errado. Pronto, isso aqui é só para fazer duas figuras. Eu vou fazer um histograma das notas de matemática e de redação. Vou colocar no mesmo gráfico aqui, tá? Então, vou fazer um histograma das notas de matemática. Vou colocar prob-GOT1, que aí ele faz a densidade. Vou colocar a variação aqui. Xlim indo de 0 a 1000, que é a variação. Eu vou colocar um título aqui, que é matemática. Então, estão ali as notas de matemática. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com redação. Redação, 0 a 1000, e aqui troca para redação. Estão vendo ali? Eu até vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo, começando da nota... A menor nota é 300 e pouco, deixa eu ver qual é a menor nota que eu tenho aqui. A menor nota é... Eu vou botar começando em 300 esses gráficos, só para ficar mais bonitinho. Então, de matemática, eu vou começar aqui em 300. E o de redação também. Pronto. Olhem essas duas figuras aí. Assimetria. O que vocês têm para me falar da assimetria dessas distribuições? Olhando só para o gráfico. Assimetria positiva, negativa, ou são simétricas? Ou cada uma é de um jeito? O que vocês acham? Acho que a redação tem simetria positiva. Assimetria, né? Isso. Assimetria positiva. E matemática? Também.
mundo concorda? Muito bem, eu boto olhar. Simetria, a gente não fala muito para a direita, tá? A gente fala assimetria à direita e assimetria à esquerda, certo? Ou positivo e negativo, beleza? Mas tá certo, todo mundo pensou certo. Porque você tem que olhar para a cauda mais longa, para onde a cauda mais longa está apontando. Tanto em matemática quanto em redação, a cauda mais longa está à direita. Então, o coeficiente de assimetria tem que dar positivo aqui. Vamos ver se isso é verdade. A gente poderia fazer o seguinte aqui. A gente poderia fazer a média, certo? Eu vou fazer o coeficiente de assimetria de Pearson, tá? É uma média pelo desvio, tá? É uma média dividido pelo desvio ao cubo. Tá? Aqui é o desvio de dados matemático. O denominador é o desvio padrão elevado ao cubo, certo? E o numerador é a média do quê? É a média dos desvios quárticos. Então, eu vou colocar aqui, não, os desvios cúbicos, né? Vou botar aqui os desvios cúbicos, que é dados matemática menos a média matemática. Vamos ver se vai. Faltou um parêntese, né? Vamos ver o que foi que eu errei. Peraí. Deixa eu olhar aqui que eu abri e fechei aqui. Abre, 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 fecha, fecha. Tem alguma coisa muito errada nessa história. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Dados de matemática menos a média de matemática. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui para enxergar por partes. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro dados menos a média. Esse aqui está certo. Tá, 0 está certo. Agora eu vou fazer isso daqui. Elevado ao cubo. Agora está certo. Eu tinha errado algum parênteses ali. Tá, então, elevei ao cubo. Agora eu vou fazer a média. Esse daqui é o meu numerador. E agora eu vou dividir. Tá? Tem maneiras mais fáceis, tá? Eu estou mostrando assim, como se fosse uma calculadora, tá? Quando você aprender o R mesmo, para valer, você vai fazer isso de uma forma mais bonitinha, tá? Inclusive, eu estou pedindo para o meu monitor preparar um material para vocês que ele vai soltar em breve, tá? Sobre isso. Deixa eu colocar aqui, então, é o desvio padrão de dados de matemática elevado ao cubo. Espera só um pouquinho que eu perdi aqui. Desvio padrão de dados matemática elevado ao cubo, fecha parênteses. Está aqui. Então, vamos voltar. Ó, esse daqui foi o coeficiente de assimetria, tá, da prova de matemática. O valor deu 1,27. Eu já esperava que ele desse positivo. Tá? Agora, o que vocês acham que vai dar um maior coeficiente de assimetria aqui? Matemática ou redação? Qual das duas que parece ter a cauda mais pesada? Que parece ter a cauda mais longa? Matemática ou redação? O que vocês acham? A redação parece ser maior. Tá. Você está olhando só para onde vai aqui a pontinha, né? Mas quando eu falo em cauda mais pesada, você tem que imaginar o seguinte, a média de redação é 500 e alguma coisa. A média de matemática é 400 e alguma coisa. Então, em matemática, a cauda começa aqui, ó, no 400 e alguma coisa, já começou a cauda. Na redação, a cauda começa aqui no 500 e alguma coisa. Você tem que pensar no tamanho dessa cauda em relação à média. Tá? Essa distribuição aqui, ó,
da redação, ela está mais perto da simetria, pelo menos no olho, né, do que a de matemática. Vocês conseguem ver isso? Que a de matemática parece mais puxada do que a de redação, que aqui no meio está mais comportadinha. Se você tirasse um pouquinho a cauda aqui, ela ficava até quase simétrica. Essa daqui de cima, não. Essa aqui parece ter um desvio maior da simetria. Vamos ver se isso bate quando eu troco para redação. Vamos ver se, trocando aqui os dados para redação, não sei quanto vai dar, tá? Mas a minha, olhando aqui por cima, aparentemente dá menor. Estão vendo? O coeficiente de assimetria da redação foi 0,82. Coeficiente de assimetria de matemáticas, 1,27. A de matemática é mais assimétrica. E agora, olhando aqui, a que você tinha achado que a maior era de redação, é basicamente essa a pergunta. Qual das duas parece mais simétrica? Vocês conseguem ver que a de redação parece mais simétrica do que a de matemática? Verdade. Tá? Tinha aqui a de redação. Ela só tem um pouquinho essa cauda mais longa aqui, ó, certo? Mas ela também tem uma cauda para a esquerda, razoável aqui para a esquerda, tá? Que faz com que anule um pouco o efeito dessa aqui da direita. Agora, a de matemática quase não tem cauda para a esquerda. A cauda é toda para a direita. Por isso deu maior. Tá? Agora eu vou calcular aqui a curtose. Lembrando que a medida de curtose não foi feita para ser analisada daquele jeito que eu falei para vocês lá. Porque a curtose exigiria, aquele coeficiente, que as distribuições fossem simétricas. Elas não são. Mas eu vou calcular aqui. Pegar a matemática primeiro. Eu tenho que fazer agora embaixo. É o desvio elevado à quarta. E em cima é desvio quártico elevado à quarta. 4,6 matemática. Se você não tivesse feito o gráfico e assumisse que ela é simétrica, está dando excesso de curtose, porque deu maior do que 3, estão vendo? Então, ela é mais achatada do que a normal, nesse caso, e você concluiria, então, que ela é o quê? Platicúrtica ou leptocúrtica? Matemática. Leptocúrtica, mais curtose. E a de redação, né, se eu trocar aqui também de 3 para 4, 3,5. Também seria leptocúrtica, mas com menos curtose. Estão vendo? Então, assim, só que eu confio mais no número da redação do que no número da matemática. Esse 4,6 da matemática, por mais que esteja maior, tá? Ele não foi feito, ele está mais distante do requisito do que o de redação, porque o de redação ela é menos assimétrica do que a de matemática. Então, esse 3,59 aqui, apesar de também não ser um número comparável com o da normal, ele é mais comparável do que o 4,6. Todo mundo entendeu? Sim. E agora, pensando no coeficiente, né? O coeficiente não está nem aí ele não está nem aí com essa história, ele só calcula o peso. Então, matemática tem uma cauda tão pesada para a direita que ele faz com que a curtose fique lá em cima. Então, a interpretação que você tem que ter aqui é o seguinte, que matemática é uma distribuição que concentra as pessoas lá embaixo, mas acontecem outliers lá para cima. Eles costumam acontecer, certo? Então, é todo mundo lá embaixo e outliers para cima. E redação é uma distribuição que também tem uma concentração um pouco abaixo, mas não tanto, tem um pouquinho mais de extremos acima em relação a baixo, mas eles não são tão extremos assim quando comparados com a da matemática, certo? É mais ou menos isso que você interpretaria aqui. E agora uma última coisa, lembram daquela... Tinha uma outra coisa que eu disse para vocês olharem quando você tinha uma distribuição assimétrica. Eu dizia para olhar o gráfico, olhar o coeficiente e olhar outra coisa. Qual é a outra coisa que acontece quando você tem assimetria, que a gente comparou, e que estava lá nos slides, que eu disse que era bom vocês fazerem? O que era bom olhar para saber se a sua distribuição tem assimetria positiva ou negativa? A gente olhava 3 números, vocês lembram quais eram esses números? Média, modo, mediano.
média, moda e mediana, tá? A moda é que, assim, como os dados aqui, para olhar a moda, eles são contínuos aqui, você teria que olhar para essa barrinha mais alta aqui, ó. A moda de matemática, qual é? Se você olhasse para a forma como está aqui, a moda de matemática é 475, tá? Mas isso aqui é aproximado, depende de quantas barras eu usar. Mas é alguma coisa entre 400 e 500, tá? A moda de redação está aqui entre 500 e 550. Eu não vou olhar muito a moda só porque isso aqui é aproximado, tá? Porque você tem 15 mil valores, então o valor que mais se repete aqui não é uma boa medida para moda. Eu vou focar aqui na mediana e na média, tá? O que eu espero encontrar, então? Nas duas distribuições, o que tem que ser maior, a média ou a mediana? O que tem que ser maior, a média ou a mediana? Pelo que a gente está concluindo até agora. A gente está concluindo que tem assimetria positiva. Se tem assimetria positiva, eu já respondo lá no chat, tá? Se tem assimetria positiva, o que é maior, a média ou a mediana? Se você tem assimetria positiva. A média. A média, tá? A média é maior. Lembre, a média é afetada por valores extremos, a mediana não. Ela é menos afetada do que a média por valores extremos. Então, vamos fazer aqui rapidinho. Quem é a mediana, que é median, tá? De matemática. Mediana de matemática, 471. Média de matemática, 492. Ou seja, a média maior que a mediana. Certo? Quanto é que era a moda? Eu falei para vocês aqui, né? Pelo desenho, estava dando algo entre 450 e 500, né? Como isso aqui está muito aproximado, eu chutaria no meio 475. Mas qualquer coisa entre 450 e 500 poderia ser moda. E se vocês olharem aqui, ó, tem sentido, tá? Porque eu estou concluindo que a moda está entre 450 e 500, mas, enfim, é que é uma aproximação, né? Mas está dentro. Vamos olhar agora a redação. Qual é a mediana de redação? 546. E a média? 563. Certo? E na redação dá para ver claramente, né? Que a moda também aqui estava entre 500 e 550, né? Que está aqui, ó. Está ainda um pouquinho abaixo, né? Ou perto aqui da mediana, tá? Mas a média passou a mediana. Então, nesse caso aqui, eu posso falar com segurança que essas duas distribuições aqui têm assimetria positiva. Posso falar com segurança. Agora, dizer que as duas são leptocúrticas é um pouco mais subjetivo. Eu até classificaria que elas são leptocúrticas porque elas permitem valores extremos, mas não para os dois lados. Então, é algo que foge um pouco ao objetivo dessa disciplina, tá? Nessa disciplina foi feito para você analisar a curtose só para distribuição simétrica. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Sim. O que tinham perguntado aqui? Existe um número em específico da medida de assimetria a partir do qual não seja muito plausível utilizar a medida de curtose? Então, teoricamente, a medida de assimetria deveria ser 0. Não existe nada que diga para você qual é o ponto a partir de 0 ou abaixo de 0 que você considerar uma distribuição como simétrica. Tá? Não existe isso. Infelizmente, não existe. Você teria que fazer um teste de hipótese, você teria que pensar em significância estatística para poder concluir isso. E é uma coisa mais avançada e você não aprende na graduação isso. Tá? Existe, mas você não aprende na graduação. Assim, não faz parte do que a gente ensina, mas dá para você aprender a fazer com as coisas que a gente ensina aqui no curso. Mas eu não acredito que algum professor vá falar disso para você durante a graduação.
tá? Mas se você quiser um dia mais para frente, depois que você aprender inferência, quiser discutir isso, a gente pode fazer uns testes, estudar alguma coisa relacionada a isso, tá? Que dá para fazer com simulação, dá para você encontrar alguns valores, mas ele vai variar para cada distribuição. Para cada distribuição, para cada conjunto de dados, você vai ter uma conclusão diferente. Você não vai achar um número fixo, certo? A partir desse valor, eu deixo de considerar a simetria. Não. O que você vai poder ter é o seguinte: para esse conjunto de dados aqui, mesmo o coeficiente não dando zero, eu posso assumir simetria. Ou não posso assumir simetria. Você tem como fazer isso. Tá? Mas deixa isso mais para frente. Sem estudar inferência, não dá para você fazer isso. Tá bom? Bom, então, fechamos essa parte aqui. Agora a gente já aprendeu o básico das medidas descritivas e já temos uma noção dessas 4 coisas que a gente olha, né? Posição, dispersão, simetria e achatamento, né? Ou seja, a gente olha medida de tendência central, de variabilidade, de simetria ou de assimetria e de curtose. Temos essas 4 coisas. Sabendo isso, finalmente podemos falar do box plot, tá? Então, o que vai interessar para a gente para fazer um box plot? Você vai precisar de alguns números para poder desenhar um box plot, tá? E esse slide que está aqui agora, esse slide e o próximo, tá? É mais uma daquelas coisas de estatística que está nos livros, cai nos concursos públicos. Se alguém perguntar para você aí fora, vão esperar que você saiba a resposta, mas são coisas que não se usam mais atualmente, tá? Então, uma dessas coisas é o desenho esquemático, tá? Ou resumo de 5 números. É só para vocês saberem que existe. Eu estou interessado nos números e não nesse nome que dão para ele, tá? Basicamente, o que você vai precisar para fazer um box plot são essas medidas que estão aqui. Ó. Q1, que é o primeiro quartil, Q2, que é o segundo quartil, ou mediana, Q3, que é o terceiro quartil, o mínimo, né? Lembra desse parêntese aqui? Isso aqui é estatística de ordem, né? X1 é a menor observação. Xn é a enésima menor observação. Logo, a maior observação. Certo? Então, é o máximo aqui, o mínimo aqui, e aí você tem 5 números aqui. Os 3 quartis, mínimo e máximo. Certo? Agora, vejam que bobeira isso, tá? Para hoje em dia é uma bobeira, tá? Mas no passado, as pessoas faziam assim, ó. Colocavam para você assim. Aí tinha lá 15, 2, 90, e aí colocava aqui, sei lá, 35 e 70. E aí, às vezes, colocava em cima assim, 492. Aí você olhar para isso aqui e pensar, o que é isso aqui? Tá? O que é isso aqui? Esse cara aqui era o primeiro quartil. Esse cara aqui tá errado, né? Esse cara não pode ser o segundo quartil, né? Eu botei aqui, vamos botar aqui 50. Senão fica esquisito. Então, aqui. Esse aqui seria a mediana. Esse daqui seria o terceiro quartil. Esse aqui seria a menor observação. Esse aqui seria a maior observação. E isso aqui seria o número de observações. Isso é chamado, tá, desenho esquemático ou resumo de 5 números. Esse cara aqui de cima é opcional. Tá? Então, os 5 números eram esses caras aqui de baixo. Ok? Então, vocês acabaram de aprender o resumo de 5 números ou desenho esquemático. Tá? E agora podem esquecer. Eu não vou cobrar isso de vocês, que vocês façam esse desenho aqui. Tá? É só para vocês saberem que existe. O que importa para a gente é que a gente vai aprender um gráfico, que é o box plot, que usa esses números.
tá? E ele vai dar para a gente uma noção de posição, variabilidade, simetria e curtose. Ele vai dar uma ótima noção para a gente com uma caixinha bem simples, tá? E aí você vai dizer, poxa, é verdade que usam isso? Usamos. Até hoje nós usamos isso, tá? Então, eu vou direto aqui para o boxplot, tá? O boxplot, eu não sei se alguém já ouviu falar. Vou perguntar aqui no... Alguém botou aqui. Por que o boxplot é muito usado em estudos acadêmicos? Eu vou mostrar, tá? Não se preocupa. Alguém já viu aí boxplot? O João Vitor está perguntando, é porque já deve ter visto, né? Mais alguém aí já viu falar de boxplot? Já? Mais alguém? Natan e João Vitor, por enquanto. Mais alguém já ouviu falar de boxplot? Não. Não? Só os dois? De todo mundo que está na sala, só os dois? Ok. Ótimo, eu já vou mostrar, para vocês não ficarem no suspense. Ele tem essa cara aqui, ó. Ele tem essa cara que está aqui no meio, tá? Ele é basicamente uma caixinha com umas perninhas aqui para cima, tá? Uma barrinha para cima e uma barrinha para baixo. A grande questão é, como que eu faço o desenho dessa caixa? O que representam essas linhas aqui, esses pontos, e a forma dessa caixa? E como que eu coloco o tamanho dessas barrinhas aqui? É basicamente isso. Então, vamos voltar agora para falar dele. Para construir um boxplot, a gente vai ter um retângulo, tá? Onde você tem representados nele a mediana e os quartis. Então, vamos olhar para ele aqui. Olhem para esse boxplot aqui. Estão vendo aqui Q1, Q2 e Q3? Você vai ter um eixo aqui, um eixo Y, certo? E essa sua caixa, essa parte que delimita embaixo na sua caixa vai ser o seu primeiro quartil. O que delimita em cima a caixa vai ser o seu terceiro quartil. E o que você vai traçar uma linha aqui no meio, exatamente na mediana. Tá? Você vai fazer isso. É a primeira coisa que você faz. A segunda coisa é, depois que você calculou esses quartis, né, você vai pegar o seu retângulo e vai tentar descobrir qual é a linha que fica em cima. Tá? A linha que vai ficar em cima, tá, é Q3 mais 1/2 dQ. O que é esse dQ aqui? Ó? Esse dQ a gente já viu. Esse dQ é a amplitude interquartílica. Lembram o que é amplitude interquartílica? Alguém lembra? O que era a amplitude interquartílica? A amplitude, né? E tinha amplitude interquartílica. Alguém lembra? A gente viu lá nas medidas de dispersão. Amplitude interquartílica nada mais é do que a distância entre o Q3 e o Q1. Ou seja, é onde que é a variação que eu tenho das 50% observações centrais. Tá? Então, é Q3 menos Q1. Então, você vai pegar Q3 menos Q1 e multiplicar por 1,5 e somar com o terceiro quartil. O que representa isso na prática? Tá? Vocês estão vendo que essa caixa aqui, ó, ela tem uma altura exatamente igual à amplitude interquartílica? Porque se você quer saber a altura dessa caixa aqui, é só pegar o Q3 menos o Q1. Então, ela é exatamente a amplitude interquartílica, ok? O que você vai fazer? Você vai pegar aqui o Q3. Então, para cima, você vai ter 1/2 o tamanho da caixa. Certo? Então, se essa caixa aqui tem tamanho 5, essa barra aqui, ó, vai ter, né, tamanho 7,5. Porque é 1/2 o tamanho da caixa. Todo mundo entendeu isso? Essa caixa aqui, ela vai ser 1,5 vezes o tamanho, essa barra vai ser 1,5 vezes o tamanho dessa caixa aqui, dessa altura dessa caixa. E para baixo a mesma coisa.
Então, como é que você descobre até onde vai essa linha? É o que está aqui, ó. Essa linha superior, que eu chamo, limite superior, é terceiro quartil mais 1,5 a caixa. Ou seja, esse ponto aqui soma 1,5 a caixa. Chegou nesse ponto aqui, é onde você para. E quem é o limite inferior? É o primeiro quartil menos 1,5 essa caixa. Ok? Mas não acabou. Só é verdade isso, olha só, é uma linha, tá, que vai até esse ponto ou vai até o maior valor possível que você tem no conjunto de dados. Então, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos isso. Acho que o melhor jeito é fazendo um exemplo. Eu vou pegar aqui... Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Tá? Com esse aqui, a gente vai montando junto. População, isso aqui são dados antigos. Tá? Por que eu peguei esses dados antigos? Isso aqui é exemplo praticamente de livro, apesar de serem dados reais. É só porque o Boxplot fica bem didático com esses dados aqui. Tá? Vamos imaginar que a gente pegou lá nos dados da contagem populacional que o IBGE fez em 1996, da população brasileira, e organizássemos numa tabela aqui os 15 municípios mais populosos do Brasil em 1996, certo? Os números que estão aqui, ó, são em 10 mil habitantes. Então, o que significa isso? Qual era a população do município de São Paulo em 1996? Tá? Era 9.888.000 pessoas, aproximadamente, certo? O Rio de Janeiro tinha 5.560.000 pessoas. E assim por diante. Tá? Então, aqui, Guarulhos tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas. Tá? E aqui, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, 840.000 pessoas. Isso em 1996. Tudo bem até aqui com esses dados? Eles estão ordenados. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero fazer um boxplot. O que eu preciso para fazer um boxplot? Eu preciso dos 5 números. Tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar primeiro quem é o primeiro quartil. Quem é o primeiro quartil? Vamos lá para o quadro. E vamos fazer essa conta aqui. Deixa eu chegar para cá. Aqui. Aqui. Então, vamos lá. Nesse exemplo, a gente tem o primeiro quartil, tá? É o quantil de 0,25. Como que eu faço para encontrar ele? Os dados estão agrupados ou desagrupados? Agrupados. Não, eles estão desagrupados. Quando eles estão agrupados, eles estão naquelas tabelas que tem classes, lembram? Tá então, certo. você teria uma tabela de frequência. Aqui estão os dados brutos. Então, as 15 observações, elas só estão ordenadas, mas elas não estão agrupadas, certo? Não tem perda de informação aqui. Então, se eu quero esse quantil, eu preciso achar a posição que ele se encontra, né? Então, ele vai ser um quantil que está em alguma posição. Que posição é essa? Vou botar aqui embaixo. A posição que a gente aprendeu aqui a fazer era 0,25 vezes n mais 1. Quem é o n aqui? Quantas observações eu tenho? 15, certo? Então, isso aqui era 15 mais 1. Então, deu 0,25 vezes 16, ou seja, 4. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso primeiro quartil está exatamente na posição 4 em termos de estatística de ordem. O que quer dizer isso? É o quarto menor município. Quem é o quarto menor município? Quem é? Vocês conseguem enxergar aqui? Goiânia, né? Goiânia é o quarto menor município, ele é o X4. Então, 102,3.
Vamos colocar aqui 102,3. Coincidência que está em negrito, né? Não, não é coincidência, tá? É porque eu já sabia que ia dar aqui. Vamos agora fazer a mediana. Quem é a mediana? O Q3. Não, desculpa. Q2. Né? O Q2 é a mediana, que é o quantil de 50%. Tem que achar a posição dele, né? O quantil de 50% está em qual posição? 0,5 vezes N mais 1. 15 mais 1. Então, isso aqui deu exatamente 16 vezes meio, 8. O que significa isso, então? A mediana é o x8, a oitava menor observação. A oitava menor observação aqui, se esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é exatamente Recife. 135,8, ou 1.358.000 pessoas, né? Então, 135,8. Ok? E, por fim, eu vou calcular o Q3. O Q3 é o quantil de 75%. Então, em que posição que ele está? É só eu fazer 0,75 vezes 15 mais 1. Então, vai dar 0,75 vezes 16, que é 12. Então, ele é o x12. Quem é o 12º menor? Belo Horizonte, 210,9. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Agora, o seguinte. Eu tenho que calcular agora a amplitude interquartílica, que é o dQ. O dQ nada mais é do que a amplitude entre os quartis, certo? Entre o Q3 e o Q1. Quem é o Q3? 210,9 menos, quanto é que deu o Q1? 102,3. Quanto dá isso aqui? 102,3. Quanto dá isso aqui? Só para eu não ter que abrir aqui o R. 108,6. 106, né? 108,6. 108,6, é isso? Isso. É isso aqui. Tá. Então, essa daqui é a minha amplitude interquartílica. Tá? O que eu preciso ainda fazer? Eu preciso agora fazer o seguinte, eu preciso calcular o meu limite superior e o meu limite inferior. Tá? E aí agora eu vou tentar explicar para vocês o que é isso. O meu limite superior, aqui, ó, tá? Ele vai ser duas opções. Ou ele vai ser a maior observação, ou ele vai ser essa conta que está aqui, ó. Então, olha só o que está escrito. A partir do retângulo, para cima, segue uma linha até o ponto mais remoto, ou seja, até o maior valor, desde que não exceda o limite superior. Então, é o que vier primeiro. Ou é a maior observação, ou é o limite superior. Como que eu escrevo isso matematicamente? Vai ser a menor, o mínimo, das duas opções. A maior observação, quem é a maior observação? É o xn, em termos de estatística de ordem. Como eu tenho 15, né? Todo mundo concorda que esse daqui é o máximo? x15. Quem é o x15? É a 15ª menor observação. Então, quem é o x15? É justamente São Paulo. É o maior de todos. Certo? Então, eu estou dizendo que o limite superior vai ser ou a maior observação,
ou aquele limite calculado lá, que é o Q3 mais 1 vezes e meia dQ. É isso que ele está dizendo. É o que vier primeiro. Em compensação, para baixo, a mesma coisa. Olhem para baixo. Aqui. Essa linha, ela vai até o limite superior ou até a menor observação. O que acontecer primeiro. Tá? Então, como eu estou embaixo, o que acontecer primeiro, vamos voltar aqui, ó. O limite superior aqui embaixo é Q1 menos 1 vezes e meia distância interquartílica. Então, é uma linha até o ponto mais remoto que não seja menor do que o limite inferior. Então, o que vai ser aqui? Vai ser o máximo. O máximo entre a menor observação e Q1 menos 1 vezes e meia dQ. E a gente vai fazer essa conta aqui. Então, essa de cima é igual ao mínimo entre São Paulo. São Paulo é 988,8. Então, aqui é 988,8. É o menor valor entre São Paulo e Q3 mais 1 vezes e meia a distância interquartílica. Então, quem é o Q3? É 210,9, é o Q3, e eu tenho que somar 1 vezes e meia 108,6. Então, vamos fazer aqui já para... Deixa eu botar aqui no R, né? Não sei se alguém fez, mas é 210,9, é isso? Mais 1 vezes e meia a distância interquartílica, que é 108,6. É isso? É. 373,8. Então, o que aconteceu aqui? Deu 373,8. É o menor desses dois valores. Desses dois valores é esse daqui. Certo? Então, é como se eu tivesse feito assim, ó. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu acabei de calcular o limite superior. O limite superior deu 373. Mas a maior observação é 988. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, ó. É uma linha que vai até o ponto mais remoto, desde que não exceda o limite superior. Mas excedeu. Então, eu paro no limite superior. Vou só até o 373. Então, eu já sei que essa minha linha aqui de cima vai parar no 373. Agora, vamos olhar para baixo. Vamos olhar lá para baixo. Para baixo, a gente tem, né? Aqui, que vai ser o máximo entre a menor observação. Quem é a menor observação? São Gonçalo, 84,7. 84,7. E essa medida que está ali, ó. Q1 menos 1 vezes e meia a amplitude interquartílica. Quem é o Q1? 102,3. Vamos lá no R. Então, eu vou fazer 102,3 menos 1 vezes e meia a amplitude interquartílica, que é 108,6. O valor deu menos 60,6. É isso mesmo, deu valor negativo. Menos 60,6. Então, qual é a conclusão que eu chego aqui? Eu tenho que parar onde? É o maior valor dos dois. O maior valor dos dois é o 84,7. Vamos olhar aqui para o gráfico, o que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui, ó. A menor observação está no 80 e poucos. Mas quando eu calculei o limite, ele foi até o menos 60. O limite foi lá embaixo. Então, o que dizia a regra?
Para baixo segue uma linha até o ponto mais remoto, desde que não seja menor que o limite inferior. Mas o ponto mais remoto para baixo não é menor que o limite inferior, então para nele, certo? Então, o importante é ter essa noção aqui, de que ou vai parar no limite superior e no limite inferior, desculpa, ou no limite superior ou no limite inferior, ou na observação mais extrema, tá? E aí vamos ver como é que fica. Agora eu tenho todos os números, tá? Para poder fazer meu box plot. Então, eu vou fazer ele aqui mesmo. Vamos botar aqui embaixo. Eu vou mostrar aqui à mão como que eu faria e depois vou mostrar no computador, tá? O meu box plot você faz da seguinte forma. Você coloca um eixo. Aqui não importa. Esse eixo X aqui embaixo não importa porque ele não vai ser usado, tá? A gente só bota a variável aqui. Escreve, sei lá, população. População dos municípios. Dos 15 municípios, né? E no eixo Y, eu vou botar uma escala aqui que vai até... Qual é o maior valor que eu tenho aqui? É de São Paulo, né? Qual é o valor de São Paulo? É quase 10 mil, né? É quase 1.000, né? Quase 10 milhões. Então, eu vou fazer aqui, mais ou menos, né? Se aqui é 10 milhões, né? Ou seja, 1.000, isso aqui é uma população em 10 mil pessoas. Vamos botar aqui uma legendinha. População em 10 mil habitantes. Tá? Então, o 1.000 está ali. Se o 1.000 está ali, aqui assim está o 500. Certo? E aqui assim, vamos imaginar que está o 250. E aqui assim está o 750. Agora eu vou fazer tudo aproximado. Depois eu boto lá mostro como é que fica o gráfico verdadeiro, tá? Então, eu vou colocar esses valores aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a minha caixa. Quem é a minha caixa? Vamos lá. A minha caixa é definida pelos quartis. Quem é a mediana? 135,8. Vai ser difícil fazer isso aqui, né? Mas vamos tentar. 135,8. Então, a minha mediana, se isso aqui é 250, aqui é 175, ela vai ser alguma coisa mais ou menos aqui assim. Espera aí. Metade vai ser alguma coisa mais ou menos assim aqui, a mediana. Quem vai ser a parte de cima da caixa? É o terceiro quartil, que é 210, quanto é que era mesmo? 210,9. Então, se ali é 250, vai ser mais ou menos aqui assim, tá? Quem é o limite inferior da minha caixa? É o primeiro quartil, 102,3. Se ali é o 135, o meu 102 vai ser uma coisa mais ou menos... Não, ficou ruim agora. Vai ser difícil eu desenhar isso aqui, tá? Acho que eu vou ter que dar um zoom aqui. E vou tentar fazer ele mais ou menos aqui assim. Tá? Isso aqui tá bem ruim, tá? Eu tô fazendo na mão. Mas é só para fins ilustrativos. Vocês não vão fazer isso na mão, tá, gente? Eu só estou mostrando a construção passo a passo. Fez a caixinha. Qual é a segunda coisa que você vai fazer agora? Os limites. Quem é meu limite inferior? O limite inferior foi 84,7. Então, vamos dar um zoom aqui. Se ali é o 100, eu vou ter que dar um zoom ainda maior aqui, né? Para colocar uma barrinha aqui para baixo. Tá bem ruim isso aqui, tá, gente? Mas é mais ou menos isso aqui. E o limite superior, tá, que a gente calculou, foi de 373,8. 373,8. Então, se ali é 250, 375 é uma coisa mais ou menos aqui assim. Esse dá mais ou menos assim.
dá uma barrinha assim. Fica um negócio mais ou menos assim. Vou mostrar ele bonito agora, tá? Isso aqui é só para vocês saberem como que constrói, tá? E aí tem mais um detalhe. Vamos agora para os detalhes. Calculei esses limites, tá? Aqui eu coloquei uma observação para vocês, que alguns livros usam versões atualizadas disso, ou versões alternativas, que dividem pela raiz quadrada de n, essa fórmula aqui, tá? Então, e faz 1,58 ao invés de 1,5. Mas o default, que todo mundo faz em geral, é isso aqui, ó, é 1,5, 1,5. Tá? 1,5 de Q para cima e para baixo. Mas aí agora vem isso aqui, ó. Os valores que estão dentro desses limites são chamados de valores adjacentes. O que significa isso? Significa que todos os municípios que têm população entre esse limite inferior e esse limite superior são municípios que têm valores adjacentes. Isso não é muito importante. O mais importante são os que não estão nesse intervalo, que vem aqui, ó. As observações que estiverem acima do limite superior ou abaixo do limite inferior são chamados de pontos exteriores e são representadas por asteriscos. Então, a gente precisa agora ver quem está fora do limite. Quem aqui está fora do limite? Dos limites que a gente calculou. Nossos limites foram 84,7 embaixo e 373 alguma coisa em cima. Então, a gente tem 2 municípios que extrapolam o limite superior. São Paulo e Rio de Janeiro, certo? São Paulo com 988. Então, você vai fazer o que agora? Você vai representar esses pontos por asteriscos. Então, a gente vem aqui e vai colocar São Paulo como um asterisco. Ele é quase aqui no 1000. Esse aqui é São Paulo. E o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também ultrapassou o limite, 556. Então, o Rio de Janeiro vai entrar mais ou menos aqui assim. E agora, fechamos o nosso box plot. E olha que interessante. Esses 2 caras que apareceram com asterisco aqui, ó, tá? Eles vão receber um nome. Tá? Além de serem chamados de pontos exteriores, eles vão ser os nossos valores atípicos, ou nossos outliers. A partir de agora, ao longo da graduação inteira, vocês vão chamar os valores discrepantes de outliers, ok? São os pontos fora da curva, os pontos atípicos, os valores que você não esperava, tá? Então, olha que interessante. Esse box plot feio que está aqui, agora eu vou mostrar ele bonitinho, tá? Feito. Eu faço melhor isso no quadro, mas é que no quadro virtual aqui ficou meio esquisito, tá? Mas eu vou mostrar como que ele fica. É exatamente isso aqui, ó. Esse é o box plot dos dados de população dos 15 municípios mais populosos do Brasil na contagem de 1996. Todo mundo entendeu isso aqui? Agora vamos ver o que dá para a gente analisar daqui. Primeira coisa, esse conjunto de dados tem valores atípicos, ou valores discrepantes, ou outliers? Tem. Tem 2 valores aqui que são muito atípicos. Rio de Janeiro e São Paulo, em relação à distribuição. Eles, tá, é que fazem dar um peso para a cauda, né? A primeira coisa que o box plot faz, então, de interessante é, ele nos dá um critério para detecção de valores extremos, certo? Então, se você tem uma população e quer detectar valores extremos, você pode fazer um box plot. E aí você vai descobrir quem está fora são os extremos. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa, notem que a largura dessa caixa não tem significado. A gente só fez as contas baseado no eixo Y. A gente não olhou o eixo X. Então, você pode fazer da largura que você quiser um box plot. Isso é meramente um desenho, a largura. Tá?
Outra coisa interessante. Vocês estão vendo qual das duas caudas foi a mais pesada? Olhem para essa figura aqui e me digam qual das duas caudas foi a mais pesada. Superior? A superior. Mas agora, se você tivesse feito um histograma, qual seria a cauda mais pesada? A da direita ou a da esquerda? Na direita. A da direita. Todo mundo está vendo? Por que isso? Olhem como é que é o histograma dos dados. Estão vendo esse histograma aqui? Ele está aqui. Quando você é estatístico e olha para esse box plot aqui, ó, na nossa mente, a gente enxerga isso daqui. Certo? A gente enxerga isso daqui. A gente vê uma distribuição com assimetria positiva. Vejam a cauda. A cauda está muito maior para valores grandes. É como se você olhasse isso aqui deitado, certo? Imagina você deitar essa figura para a direita, fazer ela cair para a direita, certo? A cauda maior, olha a cauda da direita e olha a cauda da esquerda. A da direita é muito, a de cima, né, que estaria associada com a direita, é muito maior que a de baixo. Então, só de olhar para essa figura que está aqui, eu já sei que eu tenho assimetria positiva. Porque essa barra aqui me dá essa indicação. Olhem a mediana. A mediana está muito mais perto do primeiro quartil do que do terceiro. Percebam o seguinte, quantas observações eu tenho nesse intervalinho dessa barrinha aqui, ó? Quantos por cento dos dados estão nesse pedacinho aqui que está associado a esse gravetinho aqui, pequenininho aqui? Essa linha aqui. Quantos por cento das observações estão entre São Gonçalo e o início da caixa? Quantos por cento estão aqui? 25%. 25%. Quantos por cento eu tenho entre o início da caixa e a mediana? Mais 25%. 25%. Da mediana até o final da caixa, mais 25%. E do final da caixa para cima, eu tenho os outros 25%. Ou seja, essa caixa aqui contém 50% das observações. Certo? E vejam aqui embaixo como você tem uma concentração muito grande de valores, esses 25% aqui, ó, dessa faixa e dessa faixa estão muito concentrados. Os 25% seguintes estão mais afastados e os 25% seguintes bem mais afastados. É exatamente a informação que está aqui. A maior parte das observações está concentrada lá embaixo. Poucos ultrapassam. E você tem alguns caras aqui que são extremos, muito acima. Certo? Então, a gente, quando olha para esse histograma aqui, a gente já enxerga a simetria positiva, eu já enxergo, eu tenho uma noção de medidas de posição, porque eu tenho mediana, eu tenho uma noção de variabilidade, eu tenho aqui os quartis, eu tenho amplitude interquartílica, e eu tenho noção de se tem outliers ou não tem outliers. Entenderam mais ou menos a ideia? Tem uns exemplos mais interessantes. Mas para a gente não fechar a aula sem vocês verem isso num caso real, eu vou aqui para o Enem aqui, tá? E vou colocar para vocês o box plot. Olha que fácil que é no R aqui. É só escrever box plot. Box plot de matemática. Espera aí, deixa eu só mudar uma coisinha aqui para a figura ficar mais bonitinha. Cadê meu par? Aqui. O que vocês enxergam aqui? Vocês conseguem imaginar a distribuição? 25% das notas de matemática estão nesse intervalo aqui, ó, tá? Que vai de 340 e poucos até 400 e pouquinho. Depois tem mais 25% aqui das escolas. Depois mais 25% das escolas. Aqui está um limite superior, certo? Olhem a cauda. E olha o que você tem aqui para cima. São tantos pontos aqui, ó, que chega a ficar preto, pintado de preto, de tantos pontos que tem aqui. O que significa isso?
muitos valores atípicos em relação à distribuição. Com isso daqui, eu consigo ver claramente que tem uma simetria positiva. Não só porque essa barra aqui, essa linha, é maior do que a de baixo, mas também pela quantidade de pontos que eu tenho aqui em cima. Estão vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com redação. Olha em redação, olha que interessante. Se você esquecer os outliers, a distribuição até parece simétrica. Essa barra de cima é parecida com a de baixo. Mas, de novo, eu também tenho outliers para cima, muitos. E tenho outliers para baixo. Estão vendo? Ou seja, aquelas notas que a gente viu lá, médias de escolas muito baixas, também são atípicas. Em matemática, não. Matemática não teve nenhuma escola que você consideraria como atípica, porque a média era baixa, porque é uma coisa mais normal para aquele conjunto de dados. Mas em redação, não. Em redação, algumas escolas tiveram um comportamento muito extremo para baixo. E muitas, muito extremo para cima. E uma outra coisa interessante é que eu posso fazer um box plot com as medidas um do lado do outro. Olhem dessa forma aqui. Ó. É uma ótima maneira de se comparar distribuições. Vocês conseguem, na mente de vocês, enxergar dois histogramas aqui? É como se você deitasse a cabeça, né? E imaginasse a forma dos histogramas que a gente tinha feito antes. Primeira coisa aqui, qual das duas matérias teve notas mais altas no Enem? Só olhando para cá. Como que é a pergunta, professor? Qual das duas provas, né, matemática ou redação, que teve nota mais alta no Enem, entre as escolas? Redação. Estão vendo? Redação, porque a distribuição está mais para cima. A mediana de redação está mais para cima do que a mediana de matemática. Só com essa figura aqui, eu consigo saber muita coisa. Eu consigo saber que redação é mais simétrica que matemática, que as duas têm assimetria positiva, que redação tem outliers grandes e outliers pequenos, que matemática só tem outliers grandes, certo? Eu consigo tirar muita informação daqui. Mas a gente vai falar disso melhor. Na próxima aula vai ter mais exemplos. Ok? Hoje foi só para mostrar como é que monta o box plot. No começo da aula que vem a gente continua isso.